Olha bem, ele está lá, recebendo novas ordens, novas instruções, e conhecendo esta nova dimensão que Deus ocultou aos mortais. Sabem por quê? Vou usar a frase da missionária, a saudosa missionária Rosalie Mills-Apple. Se Deus descortinasse de uma forma plena aos mortais a dimensão do inferno, haveria conversão em massa, não por amor a Deus ou ao Evangelho, mas por medo dos horrores do inferno, que é real. E Deus não quer que as pessoas se convertam por medo do inferno, mas se convertam a Ele por amor a Jesus, por amor ao Senhor e Salvador, que deu a sua vida por nós. E por outro lado, ela continua dizendo: se Deus descortinasse aos mortais as maravilhas, os tesouros, as glórias e as dimensões celestiais que esperam para aqueles que nele creem, sabe o que ela diz? Pastor João, Rosenita, haveria suicídio coletivo na igreja. As pessoas iriam se converter, se suicidar, para entrar logo naquela dimensão. Palavras literais da missionária Rosalie Mills-Apple. É mais ou menos isto. Então, até mesmo o fato de Deus ocultar estas dimensões aos mortais é uma demonstração da sua misericórdia para conosco. É uma disciplina que precisamos aprender. Mas olhem, e quando chegar o desfecho final da história da humanidade, no tempo e no espaço, sabe o que Paulo diz lá? Abre a Bíblia e leia 1 Tessalonicenses 4. O Senhor vai mandar o arcanjo da 7ª trombeta vir tocando e gritando. Haverá toques da trombeta, alarido. E o próprio Senhor mesmo, como Rei da Glória, Senhor do Universo, descerá dos céus com poder e grande glória, com um cortejo imenso de anjos, arcanjos, querubins, serafins. Aleluia! E olha o que Paulo declara: que o Senhor Jesus Cristo virá, trazendo também em sua companhia aqueles que partiram antes de nós. E eles experimentarão o quê? No abrir e fechar de olhos, de uma forma instantânea, gloriosa. Eles ressuscitarão primeiro. E em 1 Coríntios 15, Paulo desenvolve a teologia da ressurreição, dizendo: morre o corpo mortal, ressuscita o corpo imortal. Morre um corpo opaco, sem brilho, suscetível de morte, corruptível, e ressuscita um corpo incorruptível. Morre um corpo que é limitado, que está de alguma forma corroído e corrompido pelo pecado, por isso adoece, por isso morre. E ressuscita um corpo imortal, glorioso, resplandecente, semelhante ao de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então não haverá mais sequelas. E este corpo será dado, este novo corpo, como o último resgate, como o último tributo ao sacrifício vicário de Cristo e a última prova cabal da eficácia da grande salvação que Ele nos deu. Haverá um revestimento exterior na dimensão do Espírito, com um corpo que a Bíblia chama de glorificado. Se eu for te dar uma analogia do que é esse corpo glorificado, a tradução literal seria um corpo de luz, um corpo laser.
Só para você ter uma ideia. Você se lembra do corpo de Jesus após a morte, sepultamento e ressurreição? Primeiro, ele não está limitado nem a tempo, nem a espaço, nem a matéria. É de uma outra natureza. Nós não temos palavras para definir, descrever. Alguns tentam, ousam, geram muito mais polêmica do que explicam. Mas vamos ilustrar. Jesus chegou, os discípulos estavam presos num cenáculo com medo. E ele chegou, estavam de portas trancadas. E Jesus atravessou a porta sem precisar de abri-la. Diga para ti mesmo, este é o corpo que João Marcos vai receber, que cada um de nós vamos receber. Um corpo que é a matéria, parece uma ficção, hein? Aqueles filmes de ficção científica que a gente assiste. As pessoas atravessando paredes. As pessoas quase que onipresentes em vários lugares. As pessoas com a velocidade do pensamento, transportadas de um lugar para outro. Eu estou te dando só uns relancezinhos. Essa é a dimensão da eternidade invadindo o tempo. Jesus é as primícias do que será a nossa dimensão eterna. Mas agora veja bem, Pastor João, Felisbita, carinhosamente falando, e os demais familiares que estão aí juntos, inclusive a noiva que ficou viúva sem se casar, a filha do pastor Leôncio. Deixa eu dizer para você, ou para cada um de vocês, o que está por vir será muito melhor do que tudo o que vai ficando para trás. Alguns vão antes, outros vão depois. Mas no desfecho final, Paulo declara que os que vierem com Cristo, que partiram antes de nós, ressuscitarão primeiro. E aqueles, nós, e Paulo se incluía naquela época, hein? Se ele há 2000 anos atrás se incluía, e eu hoje, com muito mais certeza, estamos muito mais próximos da sua vinda do que ele há 2000 anos atrás. Ele diz, nós os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados, num abrir e fechar de olhos, e seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Aonde? Na casa do Pai. Essa é outra polêmica que não vamos entrar aqui nela hoje. Então, meus amados irmãos e amigos ouvintes, nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Isso levou o apóstolo São Paulo a ele dizer em Romanos 8, sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisa fantástica. Deus está em controle de todas as coisas. E Ele vai nos conduzindo na história para um ponto em que o seu reino haverá de prevalecer sobre tudo e sobre todos. E chegará o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o santo nome do Senhor. E então haverá o reencontro. Sim, todos os nossos entes queridos, amados, irmãos e amigos que foram antes de nós, nos reuniremos com eles. E uma das perguntas que as pessoas fazem é, vamos nos reconhecer? Claro que sim. Só que numa dimensão muito mais ampliada, muito mais gloriosa, muito mais abençoadora do que esta de tantas limitações, de tantas amarras que temos na dimensão meramente temporal. E aí se iniciará uma nova história, em novas dimensões, dimensões eternas, na casa do Pai, sob o governo imperturbável do Rei da Glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus amados, eu quero terminar com uma crônica aqui de um autor que eu considero um dos meus pastores amados. A crônica fala sobre lágrimas. E eu quero fechar essa reflexão deixando a vocês e a todos os nossos teleouvintes que porventura estão passando também por momentos de percas, talvez não como a de vocês, mas todos nós passamos por percas, por vales, sombras de morte, de dor, de opressão, de tribulação.